E aí, gente, tudo bem? Espera só um pouquinho, ó. Tirar a máscara aqui. E o Henrique esqueceu a máscara, né? Não, foi de propósito, assim. Bem, vocês me conhecem, meu nome é Luiz Henrique Pereira Alves, eu sou mais conhecido como Henrique da Anatomia, né? E faço parte do grupo Ensinagem, juntamente com os meus colegas. A gente está desenvolvendo alguns vídeos, né? Justamente falando um pouco das nossas experiências e aqueles que acharem interessante até de chamar de dicas, né? Podem chamar também, né? Mas quem sou eu para dar dica para vocês, né? Professores brilhantes e profissionais que fazem de tudo, né? Dentro da possibilidade para fazer aulas de qualidade num momento desse tão difícil, né? Da pandemia. E eu tenho alguns conselhos e algumas dicas de coisas que eu faço, né? E que pretendo melhorar e otimizar mais, cada vez mais. Por exemplo, esse momento aqui de estar se apresentando, de estar falando, né, numa aula, por exemplo. Eu poderia estar começando uma aula agora, daquele modelo mais tradicional, falando essas coisas numa apresentação de PowerPoint, por exemplo, nem aparecendo, e fiz a opção de estar falando, dialogando com vocês ou com, poderia ser minha turma de alunos de qualquer faculdade. Então, parece que não faz falta, a gente reclama muito que o aluno não abre a câmera para a gente, faz muita falta. Então, procurar aparecer mais para o seu aluno, né? Henrique, eu tenho que fazer a apresentação, eu não tenho tempo de editar, botar a câmerazinha do lado e a apresentação PPT ali, ou outro tipo de apresentação. Mas se você aparece no início, é fundamental, e no final, deixar alguns minutinhos, para aí sim o aluno olhar para você e poder realmente fazer uma pergunta e ver que ele não está ali dialogando apenas com uma... Dialogando, ficou engraçado, né? Mas parece que é isso, com uma apresentação simplesmente, né? Com relação ao controle do tempo, né? Ah, legal, Henrique, mas o tempo é pouco durante a minha aula, né? Usando qualquer tipo de ferramenta de transmissão online, né? Mas procurar otimizar e roteirizar o que você vai fazer, né? Desde o momento da apresentação até o momento da despedida, do fechamento da sua aula. Então, roteirizar a sua aula, o momento de transmissão do conhecimento, ao momento final de fechamento e ao momento inicial de apresentação, né? Nunca esquecer que você está ali falando para uma câmera, às vezes no seu computador, e você está falando efetivamente com a apresentação. Você geralmente apresenta e vai seguindo a apresentação, o momento da sua fala, seguindo os slides, né? Mas que tem ali 20, 30, 40, 50, 60 pessoas te assistindo. Você tem que, de certa forma, procurar cativar a atenção dessas pessoas. Hoje mesmo, eu que dou aula de anatomia, muitas aulas que eu faço, a gente grava em casa, né? Hoje eu procurei, né? Como eu tinha que estar em um dos laboratórios que eu trabalho, né? Mas coloquei meu jaleco, poderia ter colocado em casa, investido numa iluminação melhor dentro de casa. Ah, Henrique, eu não vou gastar dinheiro com isso, mas às vezes é uma lâmpada melhor, uma posição, um abajur que você utiliza, uma luminária que você já tem em casa, se posicionar melhor para você produzir uma imagem melhor. Aqui, então, por exemplo, a gente que é de laboratório, parece maluquice em casa, Henrique, eu vou botar o jaleco para apresentar em sala de aula, não estou nem na sala de aula, nem no laboratório, mas está em casa, o aluno vai ver você de jaleco, vai te dar... É aquela questão de se arrumar para a aula, para a atividade. Ah, eu sou da área de direito, ou de contábeis, ou de economia, ou de RH, ou de psicologia, se apresentar com uma camisa social, pode fazer um pouco de diferença, às vezes não, mas é um recurso. Não estou falando que eu faço toda hora, não. Vocês podem acessar algumas aulas minhas, que eu me apresento de camiseta e tal, camiseta do Brasil. E qual é o problema? Não é? O problema é você aparecer sempre da mesma forma, da mesma maneira. Dá para a gente fazer isso sem perder a nossa seriedade, sem perder a nossa postura de docente, de professor, se existe essa possibilidade disso existir, né? Então, você passando o seu recado, dando a sua aula, mas procurar se preocupar não apenas com a questão do conteúdo, mas se preocupar com o momento da aula. Minha aula está sendo interessante? O aluno vai se motivar realmente a assistir a aula no momento síncrono, não apenas, a aula não é interessante, depois eu assisto lá, pego o conteúdo. Então, são dicas que a gente pode, de certa forma, aplicar no nosso dia a dia e melhorar o nosso material de aula. O roteiro, quando eu falo, não é um negócio de ficar lendo, é você montar para você como você vai, de certa forma, se apresentar na sua atividade de aula. E às vezes você não se prepara para aquele momento e acaba fazendo de qualquer jeito. E o problema é que o nosso aluno percebe esse de qualquer jeito.
ok? Então, ó, o meu forte abraço para todos e espero que eu tenha ajudado um pouquinho com as minhas dicas, né? Esse jeito que eu procuro trabalhar nas minhas aulas presenciais e trazer para esse momento que a gente, em tese, não gosta muito, né? De ficar falando com uma câmera ou com um computador, tão distante dos nossos alunos, que são tão importantes para a gente, para justamente essa interação ocorrer. Mas lembrar que a gente pode tentar, ao máximo, fazer com que essa interação ocorra através de uma câmera. Um forte abraço para todos.